Graças a Deus. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, como eu disse, o mês da família, e nós vamos falar sobre as famílias dos reis de Israel, e a série se chama Entre Ruínas e Promessas. Eu sei que não é muita gente que se anima em estudar e ler esses livros, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, Juízes, mas tem histórias ali terríveis, tem momentos terríveis, mas tem muito da graça de Deus e do favor de Deus nas nossas vidas e daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E a mensagem de hoje, pode passar para mim, a gente vai começar falando, acho que de um dos piores relacionamentos de pai e filho que a gente conhece na história da humanidade, que é o relacionamento entre Saul e Jonatas. Não, já vou dar um spoiler aqui, né? Não por causa do filho, mas por causa do pai. Né? O filho é mal compreendido, o pai é um pai extremamente inseguro, o pai é um pai extremamente doentio. A gente hoje diria que Saul é um grande narcisista, tóxico. Se a gente fosse escrever a Bíblia hoje, acho que estaria desse jeito falando lá. Né? E como que a casa de Saul e do seu filho Jonatas nos mostra como que esses conflitos internos, não tratados, vão causando feridas mais profundas do que as batalhas que eles travavam com os próprios inimigos, que era uma batalha declarada, que tinha até um código de ética. Muitas vezes, entre pai e filho, faltou ética, faltou respeito, faltou carinho, faltou amor, faltou compreensão, faltou comunicação. Então, o livro de 1 Samuel vai nos contar essa história de um pai e de um filho que deveriam lutar juntos, que estavam teoricamente do mesmo lado, que estavam caminhando na mesma direção, e eles terminam em lados opostos, não da batalha verdadeira, da guerra. Na guerra eles estão do mesmo lado, mas dentro de casa eles terminam em linhas opostas, em direções opostas, buscando aquilo, um buscando o que Deus queria, e o outro querendo fazer justamente o contrário do que Deus queria. Ô, Vitor, acende a luz aqui para mim, por favor. Tem uma autora chamada Mary Evans, no livro The Message of Samuel, né, a mensagem de Samuel, ela fala assim: os incidentes a seguir são narrados num estilo dramático, possivelmente indicando que eles eram originalmente histórias orais. E aí foram inseridos esses comentários, né? Então, a narrativa é uma narrativa dramática. É uma coisa, assim, bem sangrenta, porque essa força do drama, ela vai revelar para nós a tragédia dessa família. Essa família que se torna marcada pela desconfiança, essa família, esse relacionamento de pai e filho que se torna marcado por religiosidade vazia e por uma falta de comunicação, uma falta de entendimento, de compreensão. Né? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que pais inseguros colocam seus filhos na linha de fogo. Pais perdidos colocam seus filhos em perigo. Nós que somos pais temos uma responsabilidade muito grande na vida dos nossos filhos, de protegê-los e de ensiná-los o caminho protegido, vamos dizer assim. Eu sei que não tem como a gente salvar das coisas da vida, mas existe um caminho onde há uma proteção divina, onde há um cuidado divino, onde há uma linha de ética. E nós, como pais, temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos nesse sentido, de zelar por eles, ainda que seja um caminho mais difícil. E eu quero pedir a liberdade dos irmãos, a gente ler todo, e eu quero que vocês abram aí, não está aqui no texto, todo o capítulo de 1 Samuel 14. Nós vamos ler todo o capítulo, porque não dá para recortar esse capítulo. O capítulo é uma história, se fosse uma série, você não desgrudaria do sofá. Né? É um capítulo daqueles, assim. Né? 1 Samuel, capítulo 14, eu vou ler na Nova Versão Internacional. A gente está falando aqui de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, Israel não era uma nação. Israel era um monte de tribos que tinham um acordo de viver juntas. Mas era um povo tribal. Era um povo tribal com lideranças tribais. Eu sempre falo, né? Esses dias eu falei para meus alunos, quem lembra daquele maravilhoso e brilhante filme, né, O Coração Valente, do Mel Gibson?
O Mel Gibson, ele, naquela época ali na Bretanha, eles não eram uma nação, eles viviam em clãs. Né? E aí vem um clã de um, vem um clã do outro, conversa ali da família. Era mais ou menos o que era Israel nessa época, com uma diferença: era um povo extremamente fraco, que vivia no meio de outros inimigos muito mais fortificados, e que viviam constantemente aterrorizados pelo que os inimigos podiam fazer. E aí aquele povo pede um rei. E a gente sempre escuta essa história, né? São aqueles chavões evangélicos que não são verdade, que a gente fala assim: Saul foi a escolha dos homens e Davi foi a escolha de Deus. E não é verdade. Saul também foi a escolha de Deus. O que os homens escolheram é que os homens queriam um rei. Deus não colocaria um rei sobre Israel, os homens quiseram um rei. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Tanto que na narrativa de Samuel, essa história é maravilhosa. A Bíblia diz que Saul era mais bonito do que os outros homens de Israel e que ele se destacava do pescoço para cima. Ainda tem essa descrição, né, dizendo assim: olha, ele é bonito, ele tinha uma presença. Só que ele foi escolhido, ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Tanto que a tribo de Benjamim sempre é colocada junto com a tribo de Judá. Né? Nem se cita Benjamim. E ele era um Zé Ninguém. Né? E Deus o escolheu. E aí diz que ele ficou com tanto medo do que Deus tinha prometido para ele, que ele se esconde dentro de um cesto de roupa suja. Olha, uma cena meio cômica até. E aí está todo o povo de Israel reunido, e está Samuel, o profeta Samuel, e procura Saul daqui, procura Saul dali. O homem era bom de esconde-esconde, e não achava, e a Bíblia diz que Deus tem que revelar para Samuel aonde Saul está. E você imagina a cena, né? Diante do povo inteiro, aí vem um cesto de roupa suja, Samuel abre o cesto de roupa suja, e está Saul lá dentro, um homem grande, forte, dentro de um cesto, e ele sai lá no meio da frente do povo, e Samuel unge Saul nesse momento, na frente do povo. Então Saul, ele era um homem que começa o reinado dele de uma forma quebrantada, de uma forma humilde. Só que o coração dele vai se corrompendo com o poder, ele vai se perdendo no poder. E à medida que as coisas vão acontecendo, e há muito desafio, a primeira vez que Israel está reunido como uma nação, que as 12 tribos respondem ao mesmo líder, eles estão enfrentando um inimigo muito poderoso, que são os filisteus. E aí, à medida que essa coisa vai acontecendo, Saul vai se tornando uma pessoa psicótica, uma pessoa neurótica, daquelas pessoas que não confiam em ninguém, que acham que todo mundo quer roubar, que todo mundo quer trair, que todo mundo quer tirar ele. Ele que não queria o poder, agora não quer sair do poder. E para piorar, além da psicose, da doideira, da neurose, ele ainda se torna espiritualmente perturbado por demônios. Ele se torna espiritualmente perturbado por espíritos demoníacos. Então Saul se torna uma pessoa extremamente instável, um maluco que você fala uma coisa, ele entende outra, responde outra, e quer te atacar, quer te esfaquear, quer te matar, e era uma pessoa muito difícil, muito difícil. Em compensação, ele tinha vários filhos, e o seu filho, que era o seu sucessor, era Jonatas. E Jonatas era o contrário de Saul. Jonatas era um homem ponderado, um homem tranquilo, um guerreiro corajoso, nós vamos ver aqui, e principalmente uma pessoa temente a Deus, porque Saul tinha altos e baixos. Ele era temente a Deus, mas ele se prostituía com os ídolos, no sentido espiritual da coisa, ele consultava cartomante. Tem uma passagem aqui na história de Saul, que é uma passagem bem estranha, que ele consulta o espírito de Samuel, quando Samuel já tinha morrido. E a Bíblia não fala que era um espírito demoníaco que enganava. A Bíblia fala que era Samuel. E aí até um debate bíblico aqui forte, que será que era possível? Porque a Bíblia não fala que a gente que não acontece de chamar os mortos. A Bíblia fala que a gente não deve consultar os mortos. Não que isso não aconteça. E aí diz que Samuel apareceu para Saul. Então, quer dizer, Saul era um homem com uma bruxa ali. A Bíblia fala até uma bruxa, algumas versões. Era uma cartomante, era uma mãe de santo, numa mesa branca lá, chamando o espírito de Samuel. Então, quer dizer, Saul era um homem instável. No seu relacionamento com Deus, ele não temia Deus, ele temia muito mais. Em várias vezes ele deu essa demonstração. Ele temia mais pela sua própria honra, pela sua própria glória. E aí aqui a gente chega, olha o capítulo 14, 1 Samuel 14, 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Já tem aqui uma instrução. O relacionamento não é bom. Porque se ele contasse para o pai já ia criar coisa, já ia falar coisa. Então ele nem contou, fechou a boca e foi embora com um cara.
com um escudeiro. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Aí aqui fica uma coisa interessante, né? A Bíblia é detalhada. O filho vai para a guerra e o pai está sentado debaixo de uma árvore descansando. Só que o pai era o rei. Teoricamente, era o pai que devia estar pensando na estratégia, conversando, alinhando as coisas, e o pai está lá deitadão, de boa. E o filho está pensando numa estratégia. Aqui é um pai preguiçoso, né? E aqui já começa, né? Todos os pais preguiçosos, e ser pai dá trabalho. Esses 2 feriados emendados que o digam, né? Jesus Cristo tem poder. Ontem, lá em casa, eu e Andrés parecíamos 2 atropelados por caminhão, e era só uma criança de 3 anos e uma neném de 2 meses e meio. Né? Ser pai dá trabalho. É óbvio que é muito mais fácil a gente adotar uns atalhos. Mas aqui a gente já vê Saul como rei, como pai, como líder, descansando. Aí está assim, com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli. Ou seja, esse menino aqui, esse Aías, era bisneto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Olha só, ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, olha como ele era crente, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Olha a confiança que ele tinha em Deus. O escudeiro diz: faz tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. O escudeiro também era crente e corajoso. Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se, porém, disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Olha, um menino de estratégia espiritual, de discernimento espiritual. Ele coloca uma situação. Se eles falarem, fica aí, a gente entendeu, Deus não quer que a gente vá. Se eles falarem, subam até aqui, Deus quer que a gente vá. Gente, eram 2 homens contra um grupo de soldados filisteus treinados e armados. Aí ele fala assim, versículo 11: então os 2 se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Olha a fala dos filisteus. Eles enxergavam os os hebreus que nem bicho que fica escondido em buraco. Eles gritaram para Jonatas e os seus escudeiros: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área com aproximadamente 2 hectares. Aí agora, olha só, versículo 15. Então caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Aqui é a parte do Senhor. Jonatas começou e Deus fez cair um terror, e aqueles homens, teve um terremoto, eles não sabiam o que estava acontecendo, se espalhou um terror, e de repente veio aquele famoso pânico generalizado, entre soldados treinados, e eles começaram a se matar. Olha o que aconteceu. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram que o exército filisteu se dispersava, correndo em todas as direções. Saul, que estava descansando, fala assim: então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Por quê? Porque na época de Samuel ela tinha sido roubada pelos filhos de Eli, e ela foi colocada com os filisteus, e depois ela voltou para Israel, mas ela ficou na casa de uma pessoa, e ela não foi colocada de novo no tabernáculo, mas não sei como, a gente não tem detalhes, a arca foi trazida para aquele campo de batalha. E ela funcionava como um grande amuleto, né? A presença de Deus. Então, traz ali que Deus vai nos dar a vitória.
Enquanto Saul falava com o sacerdote, versículo 19, o tumulto no acampamento filisteu crescia cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. 20, na mesma hora, Saul e todos seus soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e tinham ido com eles ao acampamento filisteu passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Agora, veja só esse finalzinho aqui. O que acontece nesse final aqui? Eu não vou ler todo esse pedaço aqui, porque senão a gente vai demorar bastante. Eu vou só explicar o que acontece. Nessa hora, os homens de Israel estão exaustos. Lutaram. Só que Saul faz um juramento impensado. E sabe, pai e mãe, né, que falam coisas impensadas, às vezes aí tem duas escolhas: ou não cumprem com a sua palavra e viram frouxos, ou cumprem e prejudicam a vida do filho, porque fizeram uma coisa que não prometeram, falaram uma coisa que não devia. E Saul fez um juramento. No meio da batalha, Saul deu de ter uma loucura religiosa, e ele falou assim: todo mundo está de jejum até acabar a batalha. Mas que loucura é essa? Vocês estão lutando, ele bota um jejum. Só que Jonatas não ouviu o que o pai falou. E aí, em determinado momento, Jonatas encontra um favo de mel. E ele diz, né, Saul diz: quem desobedecer, que morra, porque desobedeceu ao Senhor. Bem ou mal, a autoridade era Saul. Jonatas não sabia o que tinha acontecido. E ele viu um favo de mel e ele pegou, a Bíblia diz que ele põe a ponta da espada no mel, e ele pega o mel e come um pouquinho de mel. E aquilo dá uma força para ele. E aí ele olha para os outros soldados, que estão todos cambaleando de fome, e ele fala: gente, eu achei mel, vamos comer mel. E aí os soldados falam para ele: a gente não pode, porque o teu pai fez um juramento dizendo que a gente só pode comer no final da batalha. E aí ele fica assim: mas olha como o mel me fez bem. A Bíblia diz assim: olha como os meus olhos estão brilhando, olha como a força voltou para mim. E aí, meus irmãos, o que acontece aqui é o seguinte: aí depois acontece uma outra coisa ainda, né? No final aqui eles ainda comem carne com sangue, e aí Saul fica desesperado porque os hebreus não podiam comer carne com sangue. O fato é que aqui acontece o seguinte, de novo: pais inseguros colocam seus filhos na linha do fogo. O povo estava cansado, e ao invés de Saul liderar com sabedoria, Saul colocou um jejum imprudente. E aí o filho Jonatas, né, comeu o mel e é condenado à morte. Olha só o que diz a Mary Evans de novo, ela diz assim: na hora em que estavam prestes a lutar contra os filisteus e precisavam de toda a energia possível, Saul os obrigou por juramento a não comer até o fim da batalha. É evidente que o leitor aqui é levado a questionar a sabedoria das ações de Saul. O jejum era apropriado em tempos de retiro reflexivo, nunca no meio de uma batalha, e certamente não deveria ser usado como forma de garantir o apoio de Deus. Saul fez isso para garantir uma coisa que o filho dele já tinha garantido, com muito mais sabedoria, sem colocar ninguém em risco. O filho dele já tinha certeza que Deus estava do lado deles, que Deus já tinha entregado os filisteus nas mãos deles. Os filisteus estavam se matando. Israel estava ali só gerenciando a morte um do outro ali, um se matando. E Saul transforma esse ato espiritual, que é o jejum, que é válido, que é algo que a Bíblia nos ensina, de consagração, de reflexão, mas ele transforma isso numa arma de manipulação. Eu vou ter certeza que Deus está do meu lado, então todo mundo de jejum. E aí, meus irmãos, autoridades, né, pais, mães, líderes, que tentam controlar uma situação impondo regras espirituais, sem discernimento, colocam seus filhos de sangue e espirituais em perigo. Criam situações que não precisavam acontecer. Criam problemas. Jonatas se tornou um homem digno de morte por uma bobagem que o pai dele fez. Um homem que tinha honrado ao Senhor, que tinha feito tudo certinho, em oração, em temor, de repente desobedeceu a Deus, sem saber que estava desobedecendo a Deus.
porque o pai fez algo imprudente. O famoso escritor Charles Swindoll escreve assim: nada é mais destrutivo do que um líder ou um pai que tenta compensar a sua insegurança com excesso de religiosidade. Eu sempre digo para todo mundo, gente muito religiosa e legalista, geralmente tem alguma coisa para esconder. Quando a pessoa é muito legalista, você pode ver até em filme de suspense, em série de suspense, quando a pessoa é muito certinha, muito neurótica, ela tem um passado terrível, geralmente tem um corpo no porão que ela está escondendo. Matou alguém, assassino, é serial killer, não falha. As pessoas muito religiosas, elas são pessoas que estão tentando manipular Deus para tentar esconder o próprio passado e a própria podridão. Só que isso é da forma errada. Eles compensam. Saul não orou. Saul no calor da... olha como Saul fez tudo errado. Ele estava descansando. De repente ele viu o negócio acontecendo e falou, então vamos lá também. Traz a arca. Não, deixa a arca aí. Todo mundo de jejum. O cara fala coisa uma atrás da outra, impensada, uma máquina de falar besteira, de ações erradas, e coloca uma nação e coloca a sua família em risco. Agora imagine, e se o povo de Israel, e se o profeta Samuel falasse, agora você tem que matar o teu filho, era o sucessor dele. Olha que situação terrível. Olha que situação terrível. Quantos filhos hoje, meus irmãos, de novo, de sangue espirituais, estão adoecendo espiritualmente por causa de exigências religiosas vazias, colocadas por pais ansiosos, inseguros, que parecem espirituais, mas não têm vida com Deus de verdade, que não caminham com Deus, que só tem um monte de regra vazia. Segunda coisa que a gente vê aqui, filhos leais carregam o peso dos pais. Os filhos leais, antes dessa tolice do jejum, a gente vê o contrário de Jonatas, em Jonatas. O contrário de Saul. Jonatas é corajoso, Jonatas é convicto, Jonatas tem uma fé viva. Ele vai para a batalha só com o seu escudeiro, crendo que Deus pode agir. Gente, fica claro aqui para nós nessa narrativa de que Deus falou com Jonatas. De alguma forma, imagina que alguém em sã consciência ia num bando de soldados, 20 contra 2, sendo que eles estavam lá em cima, em posição privilegiada, e eles ainda tinham que escalar um desfiladeiro. Está claro para nós que Deus falou com Jonatas. Vai que eu estou com vocês, vai que eu tenho poder. O grande comentarista bíblico Warren Wiersbe fala assim, Jonatas é uma das figuras mais nobres do Antigo Testamento. Ele aparece corajosamente, fala com sabedoria, age com fé e desaparece com graça. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, tem uma série que eu assisti esse tempo atrás, ou foi filme, não lembro. Foi uma série, que a mãe era alcoólatra e o filho segurava a casa. O filho que trabalhava, o filho que pegava a mãe na rua, o filho que fazia as coisas, e a mãe bêbada, xingando, perdia emprego, vários homens. E aí o pior de tudo é que a mãe ainda xingava o filho. Você não presta para nada, você não serve para nada. A mãe alcoólatra, que não servia para nada, falando isso do filho que segurava a casa. E quantas vezes isso é real? Aqui acontece a mesma coisa. Saul, que era o doido, que era o maluco, que era o inseguro, que era o neurótico, aí vira para o filho e ainda xinga o filho, ainda fala que o filho está errado, e trata ele como uma ameaça. Depois, se você ler 1 Samuel 20, depois a gente vai chegar lá, Saul tenta até matar o próprio filho. Ele chega a tal ponto que ele olha para o filho é tanta ameaça que ele vai, vou matar esse menino. Porque ele se tornou uma ameaça. Então o lar se torna um campo de batalha. E o filho sábio se torna a ira do próprio pai. Louco, perdido. E aí a gente vê, né, uma coisa que muitas vezes Deus levanta filhos maduros para suportarem pais imaturos na fé. Muitas vezes Deus levanta filhos sábios
para levar o peso de pais que são nécios, que não têm sabedoria, que estão perdidos na loucura. Essa é a forma natural da vida? Não, não é. Esse é o jeito que as coisas deveriam ser? Não, não deveriam. Mas muitas vezes é o jeito que as coisas são. E a nossa oração é para que Deus levante filhos maduros, sábios, para, mesmo no meio das situações difíceis, serem agentes de fé e esperança nos seus lares. E aí, agora vem uma outra parte da história, que é a aliança de Jonatas e Davi. E aí está nos capítulos 18 e 20. Se você quiser ler durante a semana, leia do 14, 1 Samuel 14, até o capítulo 20. É muito interessante. O que acontece? Davi mata Golias. A gente sabe dessa história. Essa parte da história todo mundo sabe, desde criança. E Saul se torna extremamente enciumado de Davi. Porque as mulheres de Israel cantavam, né? Saul mata os seus milhares, Davi mata os seus 10 milhares. Para um líder inseguro, aquilo é uma flecha no coração. E aí ele fala, vou matar esse menino. E aí era uma loucura, porque Saul ficava possesso, e só se acalmava, e ele possesso queria matar Davi, mas ele só se acalmava e se libertava quando Davi tocava a harpa para ele. Então, Davi estava em perigo constante, porque ele estava lá tocando, e o espírito lá, e querendo matar ele, era uma loucura. Né? Pensa esse louvor que abençoado que era. Né? E aí o que acontece? No meio dessa loucura, Saul ainda pensa assim, vou prometer uma filha minha em casamento para Davi, mas eu vou falar que eu quero que ele me traga 100 prepúcios de filisteu. Para trazer o prepúcio, tem que matar o cara, né? Você não vai pedir educadamente, eu posso cortar aqui a pelinha aqui? Não vai. Então, para trazer o prepúcio, tem que matar o cara. E ele fala, ele vai ser morto e eu estou resolvido. Aí, Davi fala, eu não quero nem casar com a filha do rei, eu não tenho nem roupa para vestir. Aí Saul fala, putz, deu mal, me dei mal. Aí a primeira filha já casa. Aí a mais nova, que é Mical, de novo Saul tenta. E dessa vez Davi aceita. E ele vai para o campo de batalha, e ao invés de trazer 100 prepúcios, ele traz 200. E coloca, ele não tinha meta, dobrou a meta, deixou a meta em aberto, deu tudo certo, trouxe os 200 prepúcios para... Saudade da Dilma, né? Trouxe 200 prepúcios para Saul. E aí Saul falou, agora eu vou ter que dar minha filha para ele, você vai ser meu genro. E para piorar a situação de Saul, ele se torna melhor amigo de Jonatas. E Jonatas enxerga o que Saul não enxergou. Agora veja, a amizade de Davi e Jonatas é uma amizade, além de problemática por causa do pai, ela é problemática por causa do próprio Jonatas. Porque havia uma promessa sobre Davi, que Davi seria o futuro rei de Israel. E quem que era oficialmente o futuro rei de Israel? Jonatas. Então, quando Jonatas aceita ser amigo de Davi, ele está abrindo mão da própria posição dele como rei. E aí Saul não entende essa loucura. Ele fala, filho, você tem que me ajudar a matar esse cara. E não ser amigo dele. E Jonatas fica o tempo inteiro falando para o pai, pai, a mão do Senhor está com ele. Pai, a mão do Senhor está com ele. Pai, onde esse menino bota a mão, Deus abençoa. Não vamos nos voltar contra ele. Então, Jonatas, além de tudo, tem uma sabedoria espiritual e emocional que é muito rara. Cá entre nós, a gente lê essa história aqui, a gente até pergunta, de onde veio essa espiritualidade? Porque em casa, com o pai, ele não aprendeu, só se a mãe era uma pessoa muito espiritual. Onde esse menino teve essa vida de fé? Então, na crise familiar, Jonatas ainda, veja, porque Davi era ungido de Deus agora. Saul estava se voltando contra um novo ungido. A Bíblia fala claramente no capítulo 17, acho, ou é no próprio 18, Saul é rejeitado por Deus. Deus rejeita, Deus fala assim, olha, eu te escolhi, mas agora estou te devolvendo, eu não quero mais você. Você não é mais o meu espírito não está mais sobre você. Eu estou tirando o meu espírito sobre você. E agora eu estou colocando o meu espírito sobre Davi. E a Bíblia ainda é muito clara ao dizer que Davi teve o espírito do dia que ele foi ungido lá na casa do pai dele, na casa de Jessé, até o dia da sua morte. O espírito nunca se apartou de Davi durante toda a sua vida. E ao se voltar contra o ungido do Senhor, Saul estava trazendo juízo sobre a sua própria casa. E isso poderia refletir em toda a sua descendência.
A maldição sobre Eli, inclusive o bisneto dele ainda está aqui, era que não sobraria ninguém na casa dele, que a família dele seria destruída, eliminada da terra. A maldição sobre Saul poderia ser dessa para pior, olha, não vai sobrar ninguém da tua casa, todo mundo vai ser morto. Então, quando Jonatas tem uma amizade com Davi e preserva a vida de Davi, Jonatas, ainda que o pai não mereça, está salvando a própria linhagem, a própria descendência, a própria casa. Um filho sábio, ainda que o pai não reconheça, salva uma família, salva a história de uma família. E há momentos, meus irmãos, que a fidelidade ao Senhor e ao plano de Deus precisa se sobrepor à nossa lealdade familiar. Às vezes a gente vai precisar romper com as lealdades familiares, com a história familiar, para a gente poder cumprir a vontade de Deus. Existem lealdades familiares, existem histórias familiares, existem ídolos familiares. Ídolo é sempre uma coisa ruim, mas existem, vocês entenderam, valores familiares que são contrários ao reino de Deus. E que você vai precisar se opor, que você vai precisar se voltar contra, que você vai precisar se estabelecer contra e dizer isso aqui não. Isso requer coragem. E aí há todo um plano, né? E a Bíblia descreve esse plano com toda a dramaticidade da coisa, porque Saul planeja um jantar. E Davi fala para Jonatas, nesse jantar, teu pai quer me matar. E o Jonatas fala, não, meu pai é louco, mas não é tanto. Coitado, né? Sabe de nada, inocente. Meu pai é louco, mas não é tanto. E Davi fala, teu pai é louco e mais um pouco. E aí eles falam assim, então eu vou fazer um plano. Você falta no jantar e eu vou ver a reação do meu pai. Eu vou falar que você teve que resolver um negócio e não sei o que lá, e dependendo da reação do meu pai, eu te aviso. E aí ele fala, você vai ficar escondido atrás de um arbusto, e eu vou vir aqui atirar flechas com o meu assistente, e eu vou gritar, as flechas estão para cá. Se eu falar, se as flechas estão para cá, você sabe que você está em segurança. Se eu gritar, as flechas estão para lá, você vai embora e nunca mais volte. E aí aconteceu exatamente assim, Saul fez o jantar, Davi faltou, e quando Saul percebe que Davi não está no jantar, parece novela das 9, né? Parece assim, aquela final de novela. Quando Saul percebe que, a Odete Roitman não é nada perto de Saul, quando Saul percebe que Davi não está no jantar, eu ia falar, não está na novela, não tá, na novela ele está, lá na Record, só que é na Record, não está e na série do Prime, não está no jantar, ele fica possesso, literalmente possesso. E aí Jonatas percebe, meu pai está mais louco do que eu imaginava. E aí a Bíblia fala que com tristeza no coração, porque ele está perdendo um amigo, ele vai lá, tira a flecha, e grita, olha, vá para lá, as flechas estão para lá de você. Aí diz que o moço vai lá, pega as flechas e vai embora. E Davi e Jonatas se encontram. E ali há um encontro de alma, há uma amizade profunda. E Jonatas fala para ele, olha, o Senhor é contigo, Davi. Você foi o escolhido, eu não fui. E Jonatas fala para ele assim, se o Senhor não me preservar a vida, eu quero que você me faça uma promessa, de que se me sobrar algum descendente, você será bom para os meus descendentes. E Davi faz um juramento diante do Senhor ali com Jonatas e promete fidelidade à família de Jonatas. E ali aqueles amigos se abraçam e nunca mais se veem. E a história é que Jonatas depois vai morrer no campo de batalha junto com seu pai. Saul morre de um jeito trágico e ridículo ao mesmo tempo, porque ele tropeça e cai sobre a própria espada. E ele morre meio que numa bobeira que ele dá, e ele cai na própria espada, mas Jonatas é morto no campo pelos filisteus. E Davi fica sabendo disso, e aí Davi é o próximo rei e tudo mais. E a história é muito bonita, porque Davi nunca se esqueceu da promessa que ele fez para Jonatas, e futuramente ele pergunta, há algum filho de Jonatas que ainda vive? E Mefibosete, o filho deficiente de Jonatas, era vivo. E ele traz Mefibosete para sua casa, e aí Mefibosete fala, ele está me levando para me matar. E aí ele fala assim, não, eu estou te colocando como meu filho, você vai viver no meu palácio, como se você fosse um dos meus filhos, porque eu fiz uma promessa ao seu pai. E através de Mefibosete, a descendência de Saul vive.
porque era homem, filho de homem, do homem. Eu sei que essa história é muito sangrenta. Saul representa o pai, o pior tipo de pai possível, que tenta controlar um filho, que usa o filho como os filhos, né, porque a filha também, as filhas também, como pecinhas de um xadrez que você vai manipulando de acordo com a sua vontade, mas o que importa é você. É um pai que não pastoreia a família, que não lidera a família, que não tem o menor discernimento espiritual, que não tem sabedoria, que é levado de um lado para cá pelas suas inseguranças. E Jonatas representa um filho que, mesmo nesse lar ferido, decide viver com fé, decide viver com generosidade e decide ser fiel a Deus. Mesmo num lar tão doentio, um filho sábio, temente a Deus, pode fazer a diferença. Às vezes a gente fica... Eu sei que isso aqui, acho que nem no Ratinho passaria uma história dessa, né? Acho que isso aqui é linha direta para cima. Mas, assim, às vezes a gente, como filhos, né, e alguns são filhos, são pais, são os avós, e, enfim, nossos papéis vão mudando, a gente tenta mudar as pessoas. A gente olha para o nosso passado e fala, mas eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque minha avó fez isso, eu sou assim por isso, por isso, por isso. E, claro, explica muita coisa. Mas, no reino de Deus, Deus é capaz de transformar uma história. E Deus é capaz de reescrever uma nova história a partir da gente. Quando a gente entende que nas mãos de Deus e com a sabedoria de Deus a gente pode fazer diferente. Quantos filhos órfãos, filhos maltratados, filhos abusados, se tornam excelentes pais, porque têm o temor do Senhor? Quantas mulheres que são abusadas, violentadas, se tornam mães excelentes, irmãs excelentes, mulheres excelentes, porque elas têm o temor do Senhor? Deus é capaz de reescrever a nossa história. Deus é capaz de nos dar uma nova identidade. Deus é capaz de curar a nossa identidade. O Tim Keller escreve na Cruz do Rei, ele não fala sobre essa história, mas a citação dele se aplica muito bem nessa história. Ele diz assim: a graça de Deus não nos salva apenas do pecado, ela nos salva também de padrões familiares. Padrões familiares é o jeito reformado de falar maldições hereditárias que os pentecostais e carismáticos falam, né? Deus é capaz de quebrar esses padrões familiares. Deus é capaz de quebrar destinos repetidos. E Deus é capaz de restaurar heranças quebradas. Deus é capaz de reescrever uma nova história através de nós.